Olá, companheiros da nossa casa espírita. É sempre muito bom estarmos juntos e mesmo que remotamente estamos juntos porque nos disse Jesus que onde estivesse o nosso tesouro, lá estaria nosso coração. E como não existe tesouro maior do que amigos, com certeza estamos todos juntos nesses momentos de reflexão que serão conduzidos pela nossa companheira Valma Ramos, que nos falará, nossa companheira e amiga da casa, né, uma amiga prata da casa, que nos falará sobre o tema doenças da alma. Para iniciar o nosso estudo, separamos uma página do livro Fonte Viva, que é ditado por Emmanuel e psicografado pelo Chico, é o item 86. Mas antes de lermos a página, é interessante que façamos um aviso com relação à água fluidificada, porque aquele companheiro que tiver necessidade, que tiver interesse, que coloque um copinho com água, porque ao longo das reflexões, do estudo das preces, a espiritualidade com certeza magnetizará essa água, que servirá para restabelecimento geral de todos nós, daquele que achar que é necessário. Tá? Então vamos passar para a leitura da página da prece. Então, como dizíamos do Fonte Viva, o item 86, que se intitula Estás doente? E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Está em Tiago, quinta carta de Tiago, capítulo 5, versículo 15. Todas as criaturas humanas adoecem, todavia, são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermos, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de seus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado e insubmisso. De outras vezes, pedes o socorro do médico humano ou de benefícios espirituais. Mas, ao surgimento das primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e volta aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Não regenerar a saúde se perdes longas horas na posição da cólera ou do desânimo. A indignação rara, quando justa e construtiva, no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante, que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade, com as quais despendes tempo valioso e longo em conversações infrutíferas, extinguindo as tuas forças? Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico se não sabes calar nem desculpar, se não ajudas nem compreende, se não te humilhas para o desígnio superior, nem procuras harmonia com os homens? Por mais que se apressem socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítimas imprevidentes do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso. Lembra-te que serás agora ou depois conduzido à vila da morte, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade. Enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca intimidade com a sabedoria, pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho. Serve sempre. Trabalha na expressão do bem. Guarda a lealdade ao ideal superior que ilumina o coração e permanece convicto de que, se cultivas a oração da fé viva em todos os teus passos, aqui ou no além, o Senhor te levantará. Então agora vamos para a nossa prece. Deus nosso Pai, de infinito amor e bondade, Jesus, nosso Mestre, espiritualidade amiga. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui reunidos e essa doutrina maravilhosa que nos envolve.
Envolva em especial a nossa companheira Valma e a todos nós no estudo. Olá, meus irmãos, sejamos todos bem-vindos. Meu nome é Valma, eu sou do Grupo Espírita Francisco de Assis, o nosso GEVA. Gostaríamos de agradecer a oportunidade do aprendizado agora nesse novo modelo de palestras virtuais. E pedimos a Jesus que nos ampare e nos envolva nas reflexões do dia de hoje. O nosso tema diz respeito às doenças da alma. Muitos companheiros, equivocadamente, ainda pensam que só o corpo físico é que fica doente. Mas para nós, que já compreendemos ou estudamos a doutrina espírita, via de regra, sabemos que as doenças da alma é que causam as doenças do corpo. Citamos aqui Hipócrates, considerado o pai da medicina no século V antes de Jesus, e que dizia aos seus discípulos: não há doenças, há doentes. E tratar dos assuntos que envolvem os desequilíbrios da saúde física ou das doenças propriamente ditas já é muito difícil, que fará tratarmos das questões das doenças da alma. Tudo que afeta a saúde integral, que é o bem-estar físico, mental e social, pode causar muita angústia ou até um sentimento de vulnerabilidade na relação entre a vida e a morte, que não percebemos, logicamente, esse limiar se estamos saudáveis ou não estamos em nenhuma situação de risco à nossa vida. No livro O Céu e o Inferno, um dos 5 livros do Pentateuco, encontramos no capítulo 2, item O Medo da Morte, o trecho que lemos aqui. O medo da morte é um efeito da sabedoria, da providência e uma consequência comum a todos os seres vivos. É necessário, enquanto o homem não esteja suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura, com um contrapeso ao exercício contínuo e progressivo de aperfeiçoamento, que sem esse freio o levaria a deixar prematuramente a vida terrestre e a negligenciar o trabalho aqui no planeta que deve servir ao seu próprio progresso. Ora, meus irmãos, somos espíritos imperfeitos e falíveis há muitas encarnações. Se não nos fosse dada esse instinto do temor da morte em nossos espíritos, poderíamos desistir às provas e às expiações que nos são necessárias. E isso contraria a lei de conservação e o respeito à vida e às oportunidades que nos são dadas diante das nossas reencarnações e das leis de progresso a que estamos submetidos. Bom, falemos um pouco da doença física, que ela vem acompanhada sempre dessas sensações e sentimentos. Por isso, às vezes, a condição do desconforto
da fragilidade, da impotência, inclusive a da dependência, que foge à naturalidade do estar bem, física, mental e socialmente. Esse sentimento, logicamente, ele vai depender da natureza e da gravidade da doença, mas principalmente da criatura acometida por aquela ou outra patologia. Somos diferentes e reagimos de forma individual. Certamente que falar da doença física é uma dificuldade, mas as doenças da alma exigem muito mais atenção e entendimento. Vejamos um pouco da diferença. A doença física, ela se insere na esfera da matéria, que costumamos sentir através de um reflexo físico. Se temos ou se consumimos algo que bem não faça ao nosso organismo, ele certamente terá reações lógicas. Já a doença da alma pertence e está inserida na esfera espiritual, que não exige uma resposta imediata ou talvez aparente, que ao contrário vai exigir sim, para nossa percepção, muito mais uma atitude de introspecção, de consciência, de análise de nós mesmos, dos nossos pensamentos e das nossas ações. E no século também V, antes da vinda de Jesus, o filósofo Sócrates já soltava a máxima do conhece-te a ti mesmo. No Livro dos Espíritos, na pergunta 919A, no capítulo 12 da perfeição moral, temos a pergunta feita por Kardec aos espíritos. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual o meio de chegar a isso? E Santo Agostinho nos aconselha dessa maneira, respondendo à questão. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado o cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. É saber o bem e o mal que tivemos de atitude durante o nosso dia e que deveríamos refletir a cada final antes de dormir. Esse seria o conselho de Santo Agostinho. E quando pensamos nessas dores físicas de uma forma aguda, profunda, latente, elas nos servem de alerta e reflexão. E não raro, na grande maioria das vezes, nós verbalizamos. Por que eu? Porque tudo isso está acontecendo comigo, com meu filho,
com meu irmão. E se achamos uma origem ou uma justificativa, passa a ser um fato, aquela consequência. Se fumamos ou se bebemos e fizemos mal ao nosso organismo, isso teríamos consciência. E aí nem tão pouco teríamos a revolta, somente o choque do diagnóstico ou daquela impressão no nosso corpo físico. Mas se não achamos uma causa, não é o que pensamos quando uma criança já nasce com uma patologia ou deficiência sem causa aparente? A criança que, mesmo sem a mãe ter tido nenhum problema durante a gestação, ou naquela família não a ter origem àquela distrofia ou àquela enfermidade. Isso leva também a pensarmos e gerar em muitos de nós um sentimento de revolta, contradizendo a nossa própria teoria de justiça e bondade de Deus. Quando tudo está bem, meus irmãos, não questionamos, apenas seguimos vivendo. Mas se a dor bate à nossa porta, como iremos reagir? Não sabemos. Só quando passamos pela prova. É justo. Se questionarmos, de certa maneira, passa a ser até natural, dada a nossa condição de espíritos imperfeitos, podendo ser uma reação ao choque como primeiro impacto do saber e do se reconhecer vivenciando aquela experiência. Alimentar esses pensamentos já passa a ser uma questão do nosso livre-arbítrio, da nossa tomada de decisão em manter aquela atitude e sofrer mais ou procurar entender por que passamos. No Evangelho, bem-aventurados os aflitos, causas anteriores das aflições, o texto diz: todo efeito tem uma causa. Tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedente sempre a causa, e esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida, isso é, há de estar numa existência precedente. Então, o processo de aprendizado e evolução, meus irmãos, estão inseridos em nosso ser. Temos essa consciência, só que não despertamos para essa consciência presente. Se a dor ela é contínua, é latente, com certeza buscaremos o socorro novamente na paternidade divina, tal qual a parábola do filho pródigo. Um dia voltaremos à casa do Pai e encontraremos a sua acolhida, o seu amor por todos nós.
mesmo que tenhamos passado pelos maiores dissabores, mesmo que tenhamos questionado a sua bondade, mas Ele nos reconhece como filhos, ainda perseguindo a perfeição. Então, meus amigos, Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz: é na dor que mais sobressaem os cânticos da alma. Quando ela atinge as profundezas do ser, faz de lá saírem os gritos sinceros, os poderosos apelos que comovem e arrastam as multidões. Consoladora a mensagem. Por isso, a doença é sempre o sinal de alerta, de reflexão para todos nós. Agora, mais uma vez, perguntamos: e por que adoecemos quando essas causas não têm explicação nesta vida? E o Espiritismo vem nos esclarecer que é na alma que encontramos as respostas para essas questões. A vida do ser humano não se resume nas etapas entre o nascer e morrer. Existe aí o viver, o reviver, o nascer e o aprender. De existências a existências, até conseguirmos nos vencer. E Jesus, há mais de 2000 anos, nos advertia: vá e não tornes a pecar. Queria que compreendêssemos: o problema não era somente do corpo. Jesus curava o corpo físico, mas ele advertia que mudássemos o nosso comportamento para que não mais enfermássemos. E Joana de Ângeles, em Dias Gloriosos, psicografia de Divaldo, nos diz: a saúde vai além da ausência de doenças. Podemos fazer os nossos exames, nos certificarmos que estamos saudáveis, sem nenhum desequilíbrio físico, mas a nossa saúde espiritual pode estar precisando de uma terapêutica que não passamos a prestar atenção o quanto devíamos. No livro Bênção de Paz, no capítulo 29, com o título Enfermos da Alma, Emmanuel cita a passagem do Evangelho que está em Mateus, capítulo 9, versículo 12. Não são os que gozam saúde que precisam de médico, uma citação de Jesus. E mais adiante, Emmanuel complementa: aqui e ali encontramos inúmeros doentes que se candidatam ao auxílio da ciência médica, mas em toda parte, igualmente, existem aqueles outros portadores das moléstias da alma para as quais há que se fazer o socorro do espírito. E doutora Marlene Nobre, médica da Associação Médica Espírita, em entrevista à Folha Espírita com o tema Doenças na Visão Espírita, coloca um trecho para a nossa reflexão. No paradigma médico espírita, o ser humano é um conjunto complexo
constituído de corpo sutil, corpo físico, corpo sutil e alma. A prioridade, no entanto, na direção desse conjunto é a da alma. Compete, pois, ao espírito imortal a construção do seu destino e, consequentemente, a da manutenção da sua própria saúde. Então, já começamos a identificar aqui a responsabilidade do espírito diante das consequências do corpo físico. E no Livro dos Espíritos, no capítulo 2 da encarnação dos espíritos, item A alma, na questão 135, há no homem alguma coisa além da alma e a do corpo? E a resposta dos espíritos foi: há um laço que liga a alma ao corpo. E na 135A, de que natureza é esse laço? Dizem os espíritos que é de natureza semimaterial, isto é, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Esse corpo semimaterial, ele recebe a denominação por Kardec de perispírito, que também é conhecido como modelo organizador biológico. Ele é necessário ao espírito em processo de aprendizado e evolução. Todas as faltas cometidas, elas ficam registradas nesse perispírito como uma marca e se manifestarão mais cedo ou mais tarde como doenças ou perturbações. Do livro Leis do Amor, de nosso Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, Causas Espirituais das Doenças, são perguntas e respostas de A. Emmanuel, né? Na pergunta 2, que fazem a Emmanuel, vem dizendo: o erro de uma encarnação passada pode incluir na encarnação presente, predispondo o corpo físico às doenças? E de que modo? Emmanuel então responde: a grande maioria das doenças tem a sua causa profunda na estrutura semimaterial do corpo espiritual. Havendo o espírito agido erradamente nesse ou naquele setor da existência evolutiva, vinca o corpo espiritual com desequilíbrios ou distonias. E o perispírito, então, sabemos, de acordo com o que lemos e estudamos, acompanha o espírito após a morte do corpo físico, servindo a ele de instrumento para a sua evolução, o seu aprendizado e evolução. Vemos, meus companheiros, que o pensamento equivocado, que se renascem, começaria do zero. Muitos assim pensam. Quando for na próxima encarnação, eu paro para pensar nisso. Nessa ainda não dá para eu desistir ou do cigarro, ou do vício do álcool, ou outras
outras mazelas que estão associadas ao nosso espírito. Mas isso é um equívoco, porque nós deixamos ali impregnados no nosso perispírito as problemáticas daquela existência. E todos os pensamentos, emoções, sentimentos, atos praticados durante as nossas existências também geram consequências e marcam a nossa consciência e o nosso perispírito. Por essa razão, não conseguimos nos afastar da lei de causa e efeito. Bom, e quais seriam consideradas as doenças ou enfermidades da alma, assim propriamente dita, entrando no nosso tema? Bom, tudo aquilo que vai contra as leis naturais, as leis divinas. Então vamos ver: o egoísmo, o orgulho, a mágoa, a tristeza, o ódio, a vingança, os ciúmes, o desespero, a cólera, os vícios, o pessimismo. Logicamente que esses sentimentos e emoções, vez por outra, nos acompanham as experiências da vida, porque somos espíritos imperfeitos e já compreendemos, enquanto espíritas, que devemos lutar até contra o germe desses sentimentos. Então, persistir, errar é um fato. Erraremos quase que incessantemente, mas persistir no erro, esse, meus irmãos, não devemos mais. É tal qual Paulo, quando dizia: o bem que eu quero fazer, esse não faço, mas o mal que eu não quereria mais fazer, esse ainda eu faço, ou esse eu ainda cometo. Então, meus irmãos, sabemos que há criaturas que não fazem dessa maneira, pelo contrário, agasalham essas enfermidades para suas vidas e são praticamente reconhecidas como um estado d'alma. Vejamos, indivíduos extremamente melancólicos, sem motivo aparente, portadores de uma tristeza profunda. Vemos hoje quadros que atingem os nossos jovens, inclusive crianças, predispondo aos casos de suicídio. Vemos também pessoas altamente pessimistas, sem esperança no futuro, que reclamam de tudo, que tudo é difícil, que não conseguem, que sempre estão vitimados e perdem as diversas oportunidades que a vida oferece. Há os que se permitem viver com o sentimento crônico da mágoa, que não perdoam, que inclusive tomam outras atitudes além somente de alimentar esse sentimento, ainda
perseguem, ainda voltam para o ódio e para a vingança. E Joana de Ângeles, no livro Episódios Diários de Psicografia do nosso Divaldo Franco, nos diz: a mágoa é conselheira impiedosa e artesã de males cujos efeitos são imprevisíveis. Então, meus amigos, a cada qual ainda achamos aqueles indivíduos que são os raivosos, os encolerizados, os maledicentes. Aqueles outros que se deixam levar pelos vícios das drogas, do álcool, do sexo desequilibrado. Comportamentos doentios que geram profundas sequelas no corpo perispiritual. A atmosfera psíquica gera associações fluídicas com espíritos que se afinizam com o ambiente mental da criatura. E André Luiz, no livro Missionários da Luz, tem um trecho que cabe aqui citarmos. Como vemos, as larvas mentais, as larvas astrais, surgem dos excessos e desequilíbrios físicos, emocionais e espirituais de toda sorte, pela repetição contínua de uma mesma conduta física ou mental. Bom, orai e vigiai, já nos advertiu o Senhor Jesus, para repelir os pensamentos e sentimentos em desalinho que propiciam essas larvas mentais, os quadros de obsessão e de auto-obsessão, porque muitas das vezes achamos que são os espíritos que nos perseguem, quando muitas das vezes são os nossos próprios comportamentos doentios que trazem essa consequência danosa a todos nós. E como tratar as doenças da alma? Será que seria como tratar o corpo físico? Existe alguém que possa intervir e assumir o nosso tratamento como no corpo físico, procurando um médico, um especialista? Será que encontraremos o remédio nas farmácias da vida para tratar os nossos males da alma, como fazemos com facilidade para as doenças físicas? Meus irmãos, tratar as doenças da alma depende única e exclusivamente da nossa vontade. E na pergunta 909 no Livro dos Espíritos, pergunta feita por Kardec: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os espíritos respondem: sim, e frequentemente fazem esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços? Meus amigos, se não buscarmos nos conhecer, identificar as nossas imperfeições e não combatê-las, seria muito difícil intervir e buscar soluções.
E Jesus, médico de nossas almas, nos deixou esse legado, um receituário a ser seguido. E o Consolador prometido veio consolar e consolidar a sua boa nova. Se nos esforçarmos em seguir os ensinamentos de Jesus, certamente estaremos tratando as nossas almas, encarnação em encarnação, prova a prova, vencendo-nos, sendo verdadeiramente aqueles que olham conscientes as nossas ações, para podermos analisar se são boas ou se deixam algo a pensarmos, se estamos contrariando as leis naturais, as leis de Deus, e infringindo-as, estamos nos colocando ainda a mais algo a responder no futuro. Como espíritos reincidentes, sabemos que falhamos inúmeras vezes. Trazemos então essas enfermidades enraizadas muito mais do que a nossa vontade possa às vezes sustentar. Somos espíritos vacilantes e o apoio espiritual é fundamental. Então, para o tratamento da alma, exige fé, renovarmos as esperanças a cada dia, a cada situação que a vida nos chama a declarar algo. Oração, vibrar as nossas próprias energias positivas com pensamentos ao alto, a Deus, aos amigos espirituais. Tratamento espiritual, fluidoterapia, atendimento fraterno, estudo e prática do Evangelho de Jesus. Trabalho no bem, exercício do amor e da caridade. Higiene mental, cuidar dos nossos pensamentos e das nossas ações, assim como cuidamos do nosso corpo, esse que perece, que finda a cada existência, mas que passemos a cuidar da higiene mental, do que pensamos, do que agimos em pensamento, e cuidaremos das nossas ações. Isso nos levará à transformação moral e à cura real. Meus irmãos, desejamos a todos que cada qual consiga esse entendimento tão necessário, não só ao nosso progresso espiritual, mas a todos aqueles que convivem conosco, porque servimos de testemunho sempre, quando nos colocamos diante do nosso próximo, oferecendo a eles a boa parte que já possuímos e já conseguimos entender da mensagem do Cristo, da Boa Nova, que tanto pode contribuir para a evolução do nosso planeta. Então, meus irmãos, elevemos agora a nossa prece de agradecimento. Obrigada, Jesus, por tudo que nos oferece em nossas vidas, pelas muitas oportunidades de estudo e aprendizado.
que busquemos em teus ensinamentos amorosos os caminhos e encontremos os recursos necessários para os enfrentamentos das moléstias de nossas almas. Bendita doutrina espírita, que nos auxilia no entendimento das nossas provas, das expiações de nossas vidas, que consola nossos corações nos momentos maiores de aflição, que nos ensina a ter fé e esperança, que nos oferece o campo de trabalho no bem, verdadeiro exercício de amor e de caridade. Deus de infinito amor e bondade, estende, Senhor, tua misericórdia a todas as criaturas tuas, teus filhos, mundo afora. Socorre as almas aflitas e deixa, ó Pai, uma mensagem de amor nos corações de todos esses. Preenche, Senhor, de paz todas essas criaturas que esperam ouvir no íntimo de suas almas que tudo passará, que tudo ficará bem, que temos, além dessa vida, uma vida maior, uma vida verdadeira, e encontraremos a cura que tanto almejamos às nossas almas. Obrigada, Senhor, e se conosco hoje, agora e sempre, graças a Deus.